Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, amém? Deus colocou essa palavra no meu coração quando nós começamos a estudar sobre o tema ansiedade. Nós já estamos caminhando para o final na escola bíblica, e desde os primeiros dias, quando eu mergulhei nesse tema, Deus me trouxe essa palavra, e quando eu pensei em colocar essa palavra nas nossas aulas da escola bíblica, Deus falou claramente ao meu coração que não seria uma aula, mas seria uma ministração num culto, e eu creio que Deus tem algo para falar aos nossos corações nessa noite, amém, queridos? Eu peço que você abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, esse texto tão conhecido, onde está a palavra profética desse ano para nós, né? O ano da dupla honra está justamente nesse texto de Isaías, e nós vamos ler esse pequeno capítulo. Ele nos dá aqui a cura para qualquer enfermidade da alma. Ele nos mostra aqui uma solução, e o que me causa impacto é que a palavra de Deus, ela é tão poderosa que apenas um capítulo traz solução para problemas tão graves que nem todo conhecimento humano é capaz de fazer. E não é que só o texto de Isaías que fala sobre isso. Nós estamos aí há semanas estudando centenas de versículos falando sobre ansiedade, mas Deus trouxe ao meu coração o capítulo 61 de Isaías como um caminho de cura para esse mal terrível que tem assolado a nossa geração. Isaías 61, o tema é exatamente o que nós cantamos agora há pouco: o ano da bondade do Senhor. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. E eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros e renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo, presta atenção nisso, o meu povo receberá porção dupla ou dupla honra. Em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor? Agora volte comigo para o início. Eu quero trazer alguns pontos aqui para nós meditarmos nesse texto, dentro dessa questão da ansiedade, que você possa enxergar nessa noite essa palavra como uma cura, não só para a ansiedade, mas para qualquer enfermidade da sua alma. Talvez você chegou aqui vivendo uma dor que você não sabe explicar, uma dor que não sai no exame médico, uma dor que ninguém consegue dizer para você o que é, mas a palavra de Deus, ela traz solução para todas as coisas, e nós vamos mergulhar um pouquinho no que o texto está nos dizendo. Primeiro, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para, primeiro, levar boas notícias aos pobres. Essa palavra pobre, no original, não está essa palavra como nós entendemos de pobreza, mas está a palavra mansidão. Ou seja, levar boas notícias aos mansos. O que são pessoas mansas? São pessoas de temperamento fácil.
Então o Espírito do Senhor está sobre mim para levar boas notícias a pessoas que são mansas, que são tranquilas. Muitas vezes isso tem um lado positivo, mas tem um lado negativo também, porque a pessoa que é mansa, que é muito tranquila, ela também não tem uma reação, ela não tem atitude na maioria das vezes. Mas o que me chama a atenção nesse primeiro ponto é: boas notícias significa esperança. O Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para levar uma palavra de esperança. O mundo sempre vai deixar você desesperado. Você liga a sua televisão, é só notícia ruim. Você pega o seu celular, é só notícia ruim. Porque o mundo fica colocando medo. Nós vivemos isso durante a pandemia, a gente viveu, e pessoas de perto, de longe, todo mundo com medo, e as pessoas adoeceram pelo medo também. E muito maior foi o número de pessoas afetadas nas suas emoções do que pessoas afetadas fisicamente. E muitas pessoas tiveram seu quadro físico agravado por conta de questões emocionais, porque a palavra de medo, a palavra de terror, ela adoece. Agora, a boa notícia, ela traz esperança. A unção de Deus, a unção do Senhor sobre a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, sobre a sua vida, faz você anunciar esperança. O Evangelho, ele é chamado de boas notícias, porque o Evangelho é a esperança de uma vida eterna com Deus. É a esperança da salvação. Então, primeiro, para que eu fui ungido? Para que você é ungido? Para levar boas notícias aos pobres ou aos mansos. Segundo, para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Eu gosto muito de significado de palavras, e essa palavra quebrantado, às vezes nós temos uma tendência de achar que coração quebrantado é apenas um coração que emocionalmente se derrama na presença de Deus. Quebrantado é aquele coração que é sensível, que é molinho, que é fácil de receber a ministração. Essa é uma outra conotação de quebrantamento. Mas nesse texto, coração quebrantado é o coração que está sem forças, debilitado, fraco, ou que sofreu algum tipo de choque ou trauma. Então, quando Isaías diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu para cuidar dos que estão sem forças, debilitados, fracos, ou que sofreram algum trauma ou algum choque. Olha que coisa poderosa, o Espírito Santo, a unção de Deus é capaz de curar aqueles que estão sem forças, debilitados, fracos ou cheios de traumas. Guarde isso. E aí eu quero abrir um parêntese aqui. Cuidar, essa palavra cuidar, o Espírito do Senhor está sobre mim para cuidar. Cuidar dos outros, amados, é uma missão nossa como igreja. É ser igreja. E eu quero dar aqui uma primeira receita nessa noite para você vencer o seu problema emocional. Talvez seja ansiedade ou depressão ou qualquer outra coisa. Talvez você esteja com uma síndrome do pânico, seja qual for o nome do teu problema emocional, da tua enfermidade emocional nesse momento. Eu gosto muito de um ensinamento do Dr. John Maxwell, que não só é uma grande autoridade na formação de líderes, mas ele é um pastor de igrejas, é um pastor de ovelhas, um homem com mais de 40 anos de ministério pastoral. E ele hoje é respeitado no mundo inteiro, e tem um ensinamento dele que é fantástico. Ele disse: todas as vezes que eu me deparo com alguém que está vivendo a depressão, a ansiedade, uma tristeza, uma angústia, uma pessoa que está triste porque não realizou algo, a frustração que abate qualquer pessoa, ele diz: eu digo sempre uma receita para essas pessoas. Se você se encaixa nesse tipo de situação, se você está vivendo algum tipo de problema dessa magnitude, se você está triste, se você está com problemas, ele diz assim: encontre alguém com problemas maiores que os seus e ajude essas pessoas. Porque quando você tira o foco dos seus problemas e você percebe que pessoas, como disse o apóstolo Pedro, ao redor do mundo elas estão sofrendo tribulações e problemas semelhantes e até maiores que os seus, com certeza você consegue sair dessa situação. Então fica aqui um primeiro conselho. Se você estiver vivendo isso, sabe uma coisa que ajuda muito nesse processo de cura e de solução? É você procurar alguém para servir.
Procure um lugar, procure uma pessoa a quem você possa servir. Procure alguém que esteja vivendo um problema maior do que o seu, e você vai ver que o teu problema não é tão grande assim. Porque existem pessoas que estão vivendo de forma terrível e elas são gratas por coisas que nós temos todos os dias. Eu ouvi essa semana um pastor dizendo, ele fez uma missão em um dos países que estão vivendo essa situação aí de guerra, e ele disse, uma senhora obesa, ela é uma das refugiadas, e ela disse assim: hoje eu sou grata a Deus, porque eu estou conseguindo, depois do tratamento que eu recebi aqui na comunidade, eu estou conseguindo fazer minhas necessidades e me limpar sozinha. E ele disse que parou e pensou, meu Deus, olha pelo que essa mulher é grata. E eu faço isso todos os dias e eu não acho que é uma coisa tão normal. É exatamente o que o Dr. John Maxwell disse. Encontre alguém com problemas maiores que os seus, e os seus problemas eles vão ficar muito menores. Existem pessoas que o sonho é poder beber um copo com água, porque alguma enfermidade nesse momento as impede de ingerir algum tipo de água ou de alimento. Pessoas que são alimentadas por sonda, elas queriam tanto tomar um gole d'água, e a gente toma água e se esquece de agradecer. Por isso que, se existe um lugar de cura para os ansiosos, depressivos, frustrados, são os hospitais, são as comunidades carentes, são as crianças órfãs. Com certeza esse é um lugar que vai gerar no teu coração um senso de gratidão a Deus por tudo que você tem, e é um passo importante para você vencer essa tal de ansiedade e de depressão. Cuidar dos outros. O Espírito do Senhor está sobre nós para que nós possamos cuidar dos que estão sem forças, debilitados, fracos, ou que sofreram traumas. Terceiro ponto, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Sempre que eu leio esse texto, e eu fiquei meditando e peguei várias traduções e vários significados, porque parece que está repetindo a mesma coisa, mas não é. Presta atenção comigo, anunciar liberdade aos cativos, anunciar, mas libertação das trevas aos prisioneiros significa abertura das prisões. Ou seja, Deus nos ungiu para não só anunciar, mas para abrir a prisão onde essas pessoas estão cativas. Não é só dizer Jesus liberta, Jesus salva, mas é pegar essa pessoa e tirar deste lugar. Veja o que a unção de Deus faz sobre a vida daqueles que buscam essa unção. Você tem o poder não só de anunciar, mas também de tirar da prisão aqueles que estão presos. Interessante, aqui não está falando de questão física, está falando de trevas, está falando de coração quebrantado. Isso aqui é tudo emocional, tudo emocional. Não apenas falar, mas ir lá e abrir as prisões no poder do nome de Jesus. Outro ponto, para que você foi ungido? Para que nós fomos ungidos? Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O ano da bondade do Senhor significa Deus é bom o tempo todo, independente das circunstâncias, e nós temos que anunciar e crer nisso. Como nós cantamos, Deus é fiel e Ele é bom o tempo todo. Em todo tempo Ele é bom. Nós precisamos anunciar isso. Agora tem um detalhe. Também diz que nós temos que falar do dia da vingança do nosso Deus. Significa que haverá o dia do acerto de contas. E a Bíblia fala sobre isso. Só que tanto o anúncio da bondade do Senhor, quanto o anúncio da vingança, do acerto de contas, não nosso, mas de Deus, é também uma palavra de esperança. Porque quantas vezes você se sente injustiçado? Quantas vezes você diz, meu Deus, por que isso? Porque o mundo é tão injusto. A palavra de Deus nos traz esperança, dizendo que haverá um dia onde o Senhor fará justiça, onde Ele vai provar para você que Ele é bom o tempo todo. Agora tem um outro detalhe. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para consolar os que andam tristes. Essa é uma geração que anda triste. Essa é uma geração que nem sabe por que está triste. Essa é uma geração, como nós aprendemos hoje pela manhã,
é uma geração insatisfeita, que não consegue celebrar as conquistas, que não consegue desfrutar os momentos, porque elas andam sempre olhando para o futuro, e isso de uma forma negativa. Porque nós devemos olhar para o futuro, mas nós devemos aprender a celebrar o presente. Tem muita gente que nem vive o presente, nem chega no futuro, porque não aprendeu a importância de desfrutar. Então é por isso que é muita gente insatisfeita, e essa insatisfação gera a ansiedade e a depressão. Gera pânico, gera medo, gera a vontade de desistir, porque as pessoas andam tristes, nada satisfaz. Porém, o Espírito do Senhor me ungiu para dizer que há consolo para aqueles que estão tristes. Mas não é só dizer. O texto está dizendo, o Senhor me ungiu para consolar. Olha que poder maravilhoso que o Senhor dá àqueles que têm a sua unção para consolar. Só que tem outro detalhe importante. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Não está falando de nada físico, não está falando de nada material, está falando de emoção. Está falando aqui, trocar o choro, o pranto, a tristeza por alegria, louvor e honra. Irmãos, esse é o nosso chamado. Esse é o meu chamado pastoral. Esse é o seu chamado como sacerdote do Senhor, porque a Bíblia diz que você é sacerdote do Senhor. Ele nos fez uma nação sacerdotal. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Tirar as pessoas dessa prisão, consolar quem está triste, levar boas novas, esperança. A unção de Deus nos capacita e nos autoriza a fazer isso. Agora, sabe o que me maravilha? E abra bem o seu coração, os seus ouvidos para isso. É que o livro do profeta Isaías, que nós estamos lendo, a base da nossa mensagem de hoje, o livro do profeta Isaías, ele foi escrito entre os anos de 701 a 740, aproximadamente, antes de Cristo. Então, 700 anos antes de Cristo, foi escrito o livro do profeta Isaías. Nós estamos falando aí de quase 3.000 anos que essa palavra veio através do Espírito de Deus ao profeta Isaías. Há 3.000 anos o Espírito do Senhor veio sobre Isaías e escreveu tudo isso. E nós estamos aqui de posse dessa palavra tão atual, 3.000 anos, guarde isso. Só que passados mais ou menos 800 anos, em Lucas no capítulo 4, Jesus, depois que ele vence a tentação, depois que ele passa pela sua prova de fogo, Jesus ele volta para Galileia e ele vai para Nazaré, que é a sua terra natal, a terra que ele nasceu, que ele cresceu, que ele foi criado. Aí Jesus entra em Nazaré numa sinagoga. E lá nessa sinagoga, o costume, né, era pegar o livro e entregar para alguém ler. E alguém, o texto diz, pegaram o livro da lei e entregaram para Jesus ler. E ele abriu. Quando ele abriu, sabe o que era que estava escrito? Isaías 61. Aí Jesus começa a leitura. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. O Senhor me ungiu. Aí ele termina o texto, ele fecha, e eu imagino um sorrisinho, e ele dizendo assim: hoje se cumpriu essa palavra. Que Deus poderoso é esse, que 3.000 anos escreve algo. Nós estamos falando de algo que aconteceu há 3.000 anos, e é tão poderoso nos nossos dias. Hoje eu quero, se Deus assim permitir, eu quero hoje mostrar para você porque o mundo nos odeia tanto. E porque o mundo odeia tanto esse livro. Sabe o que é que está escrito lá no Estatuto do Hamas? Eu tive a curiosidade de pesquisar essa semana. Eu pensei que eles se referiam, quando eles falavam essa frase que eu vou dizer,
eu pensei que eles se referiam apenas aos judeus, que a guerra deles era contra os judeus. Mas lá no Estatuto do Ramais, ele se refere a judeus e cristãos com uma frase. Ele diz assim: nós precisamos destruir o povo do livro. Você sabe quem é o povo do livro? O povo do livro é você. O povo do livro sou eu. Eles têm muito ódio do povo do livro. Sabe por quê? Porque esse livro aqui, não há um assunto que esse livro aqui não trate. Não há um problema que esse livro aqui não tenha solução. E é por isso que o mundo odeia o povo do livro. Se você entender isso, a sua vida vai mudar para sempre. Quando você entender que você é o povo do livro, que essas promessas, elas são para você, a sua vida vai mudar. E não é só nas emoções, vai mudar em tudo. Porque se você entender que essa promessa é para você, a tua vida nunca mais será a mesma. Só que antes de prosseguir, amados, eu trouxe aqui algumas informações. Porque assim, coisa maravilhosa é quando a ciência avança para ajudar pessoas. Que coisa boa é quando a gente sabe de uma notícia que um cientista, ele descobriu a cura de uma determinada enfermidade que já levou a vida de tantas pessoas. Que coisa boa é saber que hoje existe um índice de mortalidade infantil muito mais baixo. Porque um dia pessoas se dedicaram a pesquisar vacinas para evitar tantas enfermidades, tantas doenças. Que coisa boa é o avanço da ciência, quando nós descobrimos tantos medicamentos novos, tantas curas, tantos tratamentos. Que coisa boa. Tudo isso é muito bom. O problema é quando nós colocamos tudo isso num lugar que não pertence a estas coisas. O problema é quando nós, como a Bíblia diz, nós deixamos de buscar a Deus e nós confiamos na ciência. O problema está aí, não é que a ciência é ruim. Pelo contrário, coisa boa é você estudar. Coisa boa é você conhecer. Os cientistas muitas vezes são usados por Deus para descobrir coisas que mudam para melhor nações, gerações. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A ciência, ela sempre está mudando, sempre tem uma novidade. Mas a palavra de Deus permanece até o fim. Por que eu estou falando isso? Porque essa é uma geração e esses dias, no início do mês, eu gosto sempre de ouvir especialistas da mente. Eu estudo desde 1996, quando eu entrei na faculdade, no primeiro período da faculdade, eu me apaixonei por uma matéria chamada psicologia. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. 1996, eu tinha 17 anos. E eu fiquei apaixonada. E ali eu até pensei, eu digo, meu Deus, se tivesse uma faculdade desse curso, eu ia trocar agora. Mas naquela época não tinha. Só tinha longe, não eram outros tempos, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem mais possibilidade de estudo aqui próximo, aqui na cidade. E eu me apaixonei por aquilo, 1996. De lá para cá, eu comecei a ler livros sobre isso, ouvir autoridades da mente. E que coisa fascinante é a psicologia. E que coisa fascinante é o estudo da mente. Que coisa maravilhosa, como ajuda, como tem ajudado tantas pessoas. E teve uma época, eu fiz um curso para missões, um curso por correspondência, não era pela internet, era por correspondência. Eu fiz um curso chamado Missiologia, que era especialidade em missões. Tinha um instituto em Recife, ministrava esse curso e eu fiz. E junto com esse curso, tinha psicologia pastoral. E quando eu comecei a fazer o instituto, teve um problema lá e aquelas aulas não continuaram. Estou dizendo tudo isso para dizer que eu amo. Eu amo o estudo da mente, tanto a psicologia quanto a psicanálise, que eu estou estudando agora de forma mais efetiva. Mas olha, desde 96 que eu estudo sobre isso, o pastor também, a gente sempre gostou, a gente sempre falou sobre isso. O pastor, por conta de ser técnico de crianças, ele foi técnico durante muitos anos e professor de educação física de crianças, ele foi estudar a psicologia infantil para poder lidar com aquelas crianças. Então a gente se deu muito bem nessa área, porque a gente sempre falou sobre isso. Mas eu trouxe aqui algumas informações só para você entender. Primeiro, a psiquiatria,
Psiquiatria é uma área da medicina. O psiquiatra, ele é um médico. A psiquiatria, ela surgiu no final do século XVIII. Isso é, entre 1701 e 1800. Quando o médico francês Philippe Pinel, então quando você ouvir essa palavra, fulano tá Pinel, é por causa desse cara. Philippe Pinel, que era um francês, um médico francês, ele começou a classificar os doentes, separando o que seria um desvio social, ou seja, pessoas que tinham o caráter corrompido, e aquelas pessoas que tinham de fato uma enfermidade mental, doenças mentais, né? Loucura e outras coisas. Psiquiatria. Tente guardar isso aí. Em 1879 surge uma nova ciência chamada psicologia. 1879. O filósofo Wilhelm Rand abriu o primeiro laboratório experimental de psicologia na Alemanha. E a partir daí ele passou a estudar a mente humana com o rigor científico. Então, a partir de 1879, começa essa ciência chamada psicologia. 17 anos mais tarde, em 1896, o médico, psiquiatra também, Sigmund Freud, você já ouviu falar dele, utilizou pela primeira vez a palavra psicanálise, que tem como finalidade compreender melhor o funcionamento da psique humana. Vou recapitular. Psiquiatria tem 250 anos. A psicologia tem 144 anos. E a psicanálise tem 127 anos. Pastor, o que é que tem a ver isso com a mensagem? Esses dias, início do mês, uma psicóloga que eu admiro muito, não é crente, uma mulher estudada. Ela disse assim, olha, quando você tiver com algum problema emocional, não procure o pastor. Pastor não resolve seu problema. Procure o psicólogo. O psicólogo vai resolver. Nós estamos lendo um livro que foi escrito há 3.000 anos, esse texto. Como viveram as pessoas até o ano de 1701? Como a igreja avançou até 1701? Como as pessoas foram curadas até 1701? A ciência é boa, é importante, mas nada se compara ao livro da lei do Senhor. Ah, esse livro é muito mais poderoso. A unção do Senhor está sobre mim e o Senhor me ungiu. Não foi Freud, não foi Pinel, não foi o Wilhelm Rand. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ela falou isso, eu disse, eu te repreendo, Satanás. Porque tem um monte de gente que está deixando de buscar Deus para buscar o psicólogo, que também está em depressão, que também está vivendo com síndrome do pânico. Porque eu, pastor, os pastores aqui, a gente recebe convite para ir na casa de psicólogo, de psiquiatra orar, porque eles estão querendo tirar a vida. Só que eu nunca chamei eles para querer resolver um problema meu, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e o Senhor me ungiu. E uma coisa que eu tenho falado, sabe quem é que tem que ir para essas áreas? O povo do livro. Sabe quem tem que ir tomar conta da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria? O povo do livro. Sabe por quê? Porque o povo do livro vai ter o conhecimento da ciência, mas o povo do livro vai ter a unção. A unção é que faz a diferença. A unção, ela quebra todo jugo. Não é um jugo mais ou menos, todo. E quando aquela mulher falou, talvez você diga, não, pastor, ela está dando orientação. Não. Ela é uma mulher que pratica uma religião totalmente contrária à nossa. Interessante que ela não disse, deixe de procurar a religião tal. Ela falou especificamente, pastores. Muito cuidado com os conselhos de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas que não são servos de Deus. Cuidado. Sabe por quê? Porque eles estão querendo te tirar da verdadeira libertação. Porque eles não têm o que você precisa. E eles não têm o que você tem. Eles chegam no consultório e eles vão passar as técnicas. Mas eles vão para casa também sobrecarregados. Porque quando você lida com a alma das pessoas, você sai sobrecarregado. Mas quando você é ungido para, o Espírito do Senhor está sobre você.
e você atende alguém no gabinete pastoral, e você não chega em casa depressivo. Você chega em casa dizendo: Deus, muito obrigado, porque eu pude ajudar essa pessoa. Muito obrigado, porque o Senhor me chamou para libertar, para consolar. Então, eu queria deixar isso claro, porque não há comparação. Como é que alguém diz: não acredite no livro de 3.000 anos, mas acredite na ciência de 250 anos? É uma questão até de inteligência. É uma questão de inteligência. Tudo é ferramenta, e é ferramenta boa. Uma faca, você pode fazer uma carne maravilhosa, ou você pode tirar a vida de alguém. É uma ferramenta. O negócio é como você usa. Agora, muita gente está usando essas ferramentas da ciência para dizer: não há Deus, não existe Deus, não procure a igreja, não procure o pastor. Que pastor? O pastor não entende nada. Eu digo: quem é você? Nem sabe que os pastores são também psicólogos, são também psicanalistas. Quantos pastores? É óbvio que tem pastor que não tem discernimento para lidar com tudo, porque ele não tem unção para. A questão não é nem o conhecimento, é a unção para. Sabe por quê? Porque eu sou de uma época de muita gente analfabeta, porque a escola, ela era privilégio, não era hoje como um direito. Todo mundo tem direito à escola. Eu sou de uma época onde os meus antepassados, a escola era privilégio. Então a maioria não estudava, não tinha acesso à informação, não tinha acesso a estudo. Estudar era coisa para rico. Só que é um detalhe: essas pessoas oravam e os enfermos eram curados. Essas pessoas oravam, o paralítico levantava. Essas pessoas, elas oravam e a pessoa que estava querendo tirar a vida parava e virava um pregador do evangelho. Qual é a diferença na vida dessas pessoas? A unção do Espírito de Deus. Então é a unção que faz toda a diferença. E aí, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: e nós estamos falando aqui do homem, talvez um dos homens mais estudados da Bíblia. Um homem que, se fosse hoje, teria diplomas na sua parede. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Aí Paulo ironiza: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Aí eu acho muito fantástico o que Paulo diz aqui no finalzinho desse texto, no versículo de número 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Eu acho muito interessante o versículo 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo era fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou a sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amados, essa palavra ela é poderosa. Quando a gente vai no médico, e eu já fui, médicos já foram usados por Deus para a família minha, para nossas vidas, para a minha vida. Eu já fui num médico para fazer uma cirurgia, e marcamos a cirurgia, uma bobagemzinha, mas que ia me fazer ficar sem andar 50 dias. Um olho de peixe no pé que estava muito grande. E eu fui num médico, uma pessoa muito bacana aqui da cidade. Fui com o pastor, e quando chegou lá, marcamos a cirurgia. Ele realmente é caso cirúrgico, mas se prepare, organize suas coisas, porque não dá para colocar o pé no chão. E eu fiquei: meu Deus, eu vou ficar 50 dias. E o pastor pegou o óleo da unção e ungiu meus pés. E passou o tempo. Quando eu fui na revisão, ele foi analisar, ele disse: olha, não tem mais nada aqui.
E eu contei, eu testemunhei na hora. Disse, olha, doutor, aconteceu assim, assim. E eu achei muito lindo que ele olhou para nós e disse assim, se eu não acreditar que Deus é capaz de fazer um milagre desses, a minha profissão ela é em vão. E eu achei muito bonito porque ele tem esse coração, que mesmo sendo um médico, que geralmente tendem a ser céticos, mas eu achei bonita a atitude dele de louvar a Deus com a gente e dizer, eu creio que você foi curada porque eu vi. Jesus cura, irmãos, e ele não cura só o olho de peixe, não, ele cura qualquer enfermidade. Filipenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz algo muito poderoso, e eu vou ler aqui de forma breve esse texto, e por favor, leia na sua casa, para que você seja edificado por essa palavra. Paulo começa o capítulo 3 dizendo assim, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Aí ele diz, cuidado com os cães. Ele não está falando do bichinho, do animal. Ele diz, cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam mal. Cuidado com a falsa circuncisão, os religiosos. Aí ele diz assim, pois nós é que somos a circuncisão verdadeira. Nós os que adoramos pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança nenhuma na carne. Aí ele diz um detalhe aqui, ele diz, embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança. Aí ele pega e abre assim o currículo. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Quem era Paulo? Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei fariseu, ele tinha um posto alto. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Olha o que esse homem nos ensina. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que tudo isso, eu considero como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que precede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Um homem letrado, estudado, e diz, para mim tudo é perda. Nada se compara a esta palavra. Irmãos, eu posso dar o meu testemunho pessoal. Eu amo estudar. Eu amo ler livros, eu amo ouvir especialistas em várias áreas, aprendo com todos eles. Mas quanto mais eu estudo a ciência, mais eu amo esse livro. Quanto mais eu ouço a sabedoria desse mundo, mais eu amo esse livro. Quanto mais eu ouço os especialistas, mais eu me apaixono pela voz do Senhor. Porque coisas que eles estão descobrindo há 10 anos, 20 anos, a palavra de Deus já falava. Paulo aqui, ele está falando há aproximadamente 2000 anos, ele está dizendo tudo isso. Ele está dizendo da loucura da pregação. Hoje nós somos loucos para esse mundo. Essa pregação aqui é uma loucura. Como é que você diz para uma pessoa com ansiedade que ela não é, que ela tem que procurar Jesus? Tem que procurar Jesus em primeiro lugar. Tem que buscar a unção despedaça o jugo. Todo o resto, é importante, mas não é fundamental. Sem a unção, você vai encontrar apenas paliativos, mas a solução de problemas não. E quem está falando aqui é alguém que viveu a depressão, que viveu a ansiedade e foi curada por esta palavra. Essa palavra me curou. Eu li tanta coisa, eu aprendi sobre tanta coisa, mas nada teve o poder de entrar aqui e de transformar. Porque diferente da palavra de homens, diferente do Freud, que eu gosto dele, achei ele muito bacana. Eu amo alguns ensinamentos dele, mas a palavra dele nunca teve poder para transformar a minha vida como a palavra de Deus. Uma frase, um salmo, um provérbio mudou a minha vida. Pequenas coisas mudaram a minha vida. E quando eu li toda essa palavra, ela mudou a minha vida. E aí Jesus, ele vem com um texto em Mateus capítulo 11. Jesus diz assim: a que eu posso comparar essa geração? E Jesus diz: são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos lamento, mas vocês não se entristeceram.
Veio João que jejua e não bebe vinho, vocês dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, aí vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Aí Jesus encerra com uma frase: mas a sabedoria, ela é comprovada pelas obras que a acompanham. Sabedoria sem fruto, irmãos, não é nada. Sabedoria mundana, a pessoa estuda, a pessoa fala de ciência, mas o coração continua vazio, não serve de nada. Às vezes a pessoa nem tem tanto conhecimento da ciência, mas quando ela diz, o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu, essa unção é mais importante do que qualquer conhecimento. E eu quero, para encerrar, voltar, porque tem algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Quando Isaías, o profeta Isaías, e ele está falando sobre Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus disse, se cumpriu essa palavra. Ele diz assim, para dar aos que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eu tenho uma pergunta para você. Onde você tem chorado? Qual é o lugar que você tem derramado suas lágrimas, que a Bíblia diz que são preciosas? Existe um cálice que guarda tuas lágrimas. Você sabia disso? Apocalipse diz que existe um cálice com as nossas lágrimas. Elas são preciosas. Minha pergunta é, quando você está ansioso, quando você está com medo, quando você se sente frustrado, quando você está muito angustiado, onde você chora? O texto diz que quem recebe coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e manto de louvor em vez de espírito deprimido, sabe quem é? É quem chora em Sião. Você sabe o que é Sião? Sião é a fortaleza. Sião é o monte do templo. Sião é a cidade de Davi. Sião é o lugar de refúgio. Sabe por quê? Muita gente não recebe a cura. Muita gente vive à base de remédio para problemas emocionais, porque está chorando fora de Sião. Sião hoje, onde é a nossa Sião? Nossa Sião é Jerusalém? Sião, quando a Bíblia fala, está em Sião, ela está falando, está no lugar do templo. Está na casa de Deus e na presença de Deus. E até lá no teu quarto, na tua casa, você como igreja do Senhor, quando você se ajoelha no teu quarto e você se conecta com Deus pela oração, você está chorando em Sião. Você está conectado na sua fortaleza. Você está buscando e derramando as suas lágrimas aos pés de quem pode resolver. Tem muita gente procurando solução longe de Sião. Tem muita gente que vai procurar na pessoa mundana a solução. Tem muita gente que ao invés de vir buscar os pastores, que ao invés, eu sempre digo, eu sempre faço a propaganda da pastora Amélia. Quando alguém, até pela rede social, alguém me procura, eu disse, olha, vá falar com a pastora Amélia, porque eu faço o atendimento pastoral, o pastor faz o atendimento pastoral, mas a pastora Amélia, ela é pastora e ela é psicanalista, ela vai te dar um tratamento diferenciado. Mas tem gente que vai procurar o camarada que não tem solução nem para a sua própria vida. Eu já contei aqui, irmãos, eu tenho amigos, pessoas conhecidas, que por causa de problemas emocionais e procuraram as pessoas erradas para resolver, estão hoje com seus problemas agravados. Empurrar remédio nas pessoas e as pessoas ficam aéreas, elas ficam fora de órbita, porque ele quer resolver um problema ali imediato, mas não quer tratar a causa. Jesus não quer tratar só a fachada. Jesus, ele quer tratar o teu coração. Ele quer processar uma cura de dentro para fora da sua vida. E isso só é possível através da unção. Em Sião, quando você chora, você troca cinzas por uma bela coroa. Quando o povo de Israel jejuava ou estava triste, a primeira coisa que eles faziam, vestir pano de saco e jogar cinza na cabeça. Olha a palavra de Deus. Em Sião, você troca essa roupa de cinza por uma bela coroa. Não é uma coroa qualquer, essa coroa, ela significa realeza. Em Sião, você troca o seu pranto, o seu choro desesperado, por óleo de alegria. E em Sião, você recebe, em troca da sua depressão, um manto de louvor. Irmãos, é uma palavra de 3.000 anos. 3.000 anos essa palavra foi escrita e tem gente achando que inventou a pólvora.
Tem gente achando que descobriu a roda. Porque agora não, porque tem que fazer isso, fazer aquilo. Oh, a Bíblia é maravilhosa. Em lugar de um espírito deprimido, manto, vestes de louvor. Aí eu quero te dar hoje 2 chaves poderosas para você vencer a ansiedade. Primeira coisa, aprenda a chorar em Sião. Aprenda a pegar essas lágrimas preciosas e derramar na presença de Deus. Chore para Deus. Você sabia que o choro, ele é o início de um processo de cura? Existem pessoas que estão doentes na alma porque não conseguem se abrir, chorar. Olha, tem uma coisa que o Freud fala que eu gosto muito, porque ele roubou da Bíblia. E eu gosto muito, porque ele deixou o negócio até mais contemporâneo, né? Ele roubou da Bíblia. Mas ele diz o seguinte, uma coisa que é muito bonita. Ele diz o seguinte, que aquilo que não vira palavra, vira doença. É bonito isso, né? Só que a minha Bíblia já diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Freud era inteligente, ele buscava a Bíblia de vez em quando para roubar algumas teorias. Aprenda a chorar em Sião, porque chorar aos pés do Senhor muda tudo. Irmãos, essa bela coroa significa realeza, significa quem você é. Deus, ele está dizendo, eu quero trocar essas roupas rasgadas de cinza. Isso está falando do emocional. E ele diz, eu quero colocar uma coroa na tua cabeça para que você saiba que você é filho do rei. Você não é um qualquer. Você não precisa andar desesperado, porque o teu nome está escrito no livro da vida. O óleo de alegria, segundo os estudiosos do povo hebreu, esse óleo de alegria não está sendo usado aqui por acaso. Porque ele diz, no lugar de pranto, de choro, quando a gente chora, o que é que acontece? Mulheres que usam maquiagem. Quando a gente chora, borra a maquiagem e a gente fica horrorosa. Eu fico um horror. Os homens, quando choram, também, mesmo que não use maquiagem, mas eles ficam com o olho vermelho. A gente fica com a aparência feia. O óleo de alegria significa o óleo que deixa a pele viçosa. Tira aquelas rugas do choro e deixa a pele mais viçosa. Mas não é só isso. É o que a Bíblia diz, que um coração alegre deixa o rosto bonito. O óleo do Senhor, ele muda até a tua aparência. Quando a unção de Deus é derramada sobre a sua vida, você muda até a sua aparência. Você que antes o povo dizia, é tão sem graça, mas agora eu estou vendo você está diferente. É o óleo de alegria do Senhor. E o manto de louvor tem a ver com vestes reais, vestes de festa. Deus está dizendo que no lugar, olha aqui o que diz o texto, no lugar do espírito deprimido. Existem pessoas que elas têm um espírito deprimido, que elas têm aquela angústia profunda, e Deus está dizendo, no lugar desse espírito deprimido, eu vou te dar vestes reais. O manto, era uma veste usada apenas pela realeza, porque o manto é uma capa especial colocada por cima da roupa. Somente pessoas muito importantes usavam o manto. Deus está dizendo, você é uma pessoa muito importante, porque eu vou trocar esse teu espírito deprimido, essa tua tristeza, eu vou trocar por um manto de louvor. E aí eu termino com o segundo ponto para você vencer a sua ansiedade. Irmãos, manto de louvor. Bota uma coisa na sua cabeça, o louvor liberta. O louvor é poderoso. Eu não me canso de falar isso, porque eu já tive experiências tremendas com Deus por conta do louvor. A Bíblia está cheia de exemplos sobre o poder do louvor. Se tem uma coisa poderosa contra depressão, contra ansiedade, é o louvor. Se você entendesse isso, você ia resolver muito mais rápido as suas questões. O problema é que nós alimentamos a dor ao invés de criarmos um ambiente de louvor no lugar da nossa dor. Tem 2 homens de Deus que eles aprenderam muito bem sobre isso. Paulo e Silas. Você conhece essa história decorada. A Bíblia diz, eu gosto muito, esse texto está em Atos capítulo 16, versículo 22 a seguir. Uma multidão cercou Paulo e Silas porque eles estavam pregando, mas me chama a atenção uma palavra, uma frase que diz assim: e depois deles serem severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. Não foi uma prisão assim, vamos lá gente, vem aqui para a prisão, depois saiu habeas corpus. Eles apanharam, mas eles apanharam, o texto diz severamente, açoitados, não é uma surra qualquer, é açoite. O pastor aqui já explicou como era o açoite do Império Romano. O açoite do Império Romano, ele tinha uma lâmina na ponta. Ele tinha uma lâmina na ponta, porque além de bater
bater, ele ainda arrancava o pedaço. Jesus, ele passou por isso também. Paulo foi açoitado junto com Silas. Aí o texto diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam reclamando, mas minha gente, essa vida está muito difícil. Eu vou fazer outra coisa porque não dá para servir a Deus, está muito difícil. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam enxugando as feridas, vendo o que era que estava. Estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. Cantando e orando. O sangue descendo nas costas. Aí você diz, como? Se você ler o texto, você vai ver que depois eles receberam um cuidado do carcereiro, porque eles estavam ensanguentados. Ninguém cuidou, deu a surra e jogou. Imagina a aparência. E perto da meia-noite eles cantavam. Eles adoravam a Deus. E aí sabe o que aconteceu? De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. Isso aqui aconteceu de forma física. Eles adoraram, aquela adoração, ela moveu o céu de um jeito que abalou a estrutura e houve algo sobrenatural. Deixa eu dizer para você, quando você aprender esse princípio e você começar a adorar, você vai ver que a tua estrutura também vai ser abalada. Mas ela não vai ser abalada para te destruir, ela vai ser abalada para te libertar dessa prisão que te oprime. A prisão foi aberta. E tem um versículo, o pastor até cita isso, a gente sempre cita. Tem um texto em Provérbios que diz uma coisa interessante. Talvez você esteja até pensando, mas pastor, a Bíblia diz em Provérbios 25, 20, que como tirar a própria roupa num dia de frio, ou como derramar vinagre numa ferida, é cantar com o coração entristecido. Verdade. Quando a gente está triste e a gente canta, dói, machuca. Mas eu não sei se você já ouviu falar numa coisa chamada sacrifício de louvor. Paulo e Silas entendiam isso. Sacrifício de louvor. Tem um texto maravilhoso do livro de Salmos, que diz assim, que o sacrifício que de fato honra o Senhor é o sacrifício de louvor. Nós lemos esse salmo na nossa lição, na nossa aula. Deus se agrada do sacrifício de louvor. E, irmãos, dói, viu? Adorar, louvar a Deus quando está tudo errado, dói muito. Mas esse sacrifício agrada a Deus. Hebreus capítulo 13 e 15 diz, dá uma direção para isso. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. O escritor dos Hebreus está dizendo que a gente deve oferecer esse sacrifício constantemente. Isso significa que nós não devemos só louvar quando tudo vai bem. Nós não devemos só adorar quando as coisas estão bem, mas oferecer a Deus um sacrifício de louvor, como Paulo e Silas fizeram, abala as estruturas e abre as cadeias das prisões. E as pessoas são libertas e você é liberto das suas prisões emocionais. Olha só, Jesus também, no seu momento mais angustiante, ele também entendeu o sacrifício de louvor. Ele conhecia o sacrifício de louvor. Diz o livro de Mateus capítulo 26 e 30. E depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus termina a ceia e ele canta um hino. Eu fico imaginando que hino foi esse. Sabendo o que ia enfrentar. E ele canta um hino. E ele sai para a sua maior provação. Irmãos, o louvor é poderoso. Troque a sua murmuração por louvor. A palavra que sai da sua boca tem muito poder. Cante para você mesmo. Nós aprendemos aqui, profetize para você mesmo. O salmista no Salmo 62, versículo 5, ele canta para ele, ele diz: descanse somente em Deus, minha alma. Dele vem a minha esperança. Salmos 42, 11, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Está angustiado? Está ansioso? Está tendo crises? Que tal você trocar tudo que você tem feito até aqui por louvor? Mesmo que o seu coração esteja aflito, mesmo que aquele louvor nem saia direito da sua garganta, que tal você trocar? Eu lhe garanto que as cadeias irão se abrir. Você vai se libertar, irmãos. Eu já fui curada por causa de louvor. Quando eu passei pela depressão, eu estava lavando as minhas roupas
no tanque, eu não tinha máquina. E eu estava lavando roupa no tanque, vivendo meses de depressão, silenciosamente. E eu perdi a fé. E lavando as minhas roupas, Deus me deu uma canção e eu comecei a cantar aquela canção no meu coração. Porque não saía nada. E eu só comecei a pensar naquela música. Eu lavando a roupa ali, e me veio uma canção no meu coração. É por isso que eu te louvo, e é por isso que eu te exalto, é por isso que eu te adoro, mesmo tudo dando errado. Tu és soberano, estás me ensinando, me moldando, me treinando. Estou aprendendo a te adorar. Eu cantei aquela música e aquela música foi o primeiro passo para a minha libertação. Aquela música foi o primeiro passo para a minha cura. Experimente cantar como nós cantamos aqui. És fiel em todo tempo. Quando você estiver na sua angústia, na sua amargura, na sua dor, em todo tempo tu és tão bom. Talvez você não sinta, mas a partir do momento que essas palavras saírem dos teus lábios, a cura acontecerá. E sabe o que vai acontecer? Volte para Isaías 61. E essa é a razão porque o diabo não gosta da igreja, não gosta da Bíblia, não gosta de você. Porque sabe o que acontece quando você é curado das suas emoções? Versículo 3 de Isaías 61. A parte B do versículo diz que depois que você troca o seu espírito deprimido por esse manto de louvor, você agora será chamado carvalho de justiça, plantio do Senhor. Para quê? Para manifestar a glória do Senhor. Quem é curado da depressão, da ansiedade, começa a manifestar a glória do Senhor. Aí sabe o poder que Deus te dá? Eles reconstruirão as velhas ruínas, irmãos. Isso aqui é muito poderoso. Quando você é curado nas suas emoções, você começa a restaurar a sua casa, o seu trabalho, o seu ambiente. Você começa a reconstruir as coisas que estavam, como diz aqui, antigos escombros, cidades arruinadas, que foram devastadas, mas o Senhor te dá o poder para reerguer. Aí diz que gente de fora vai pastorear, isso é prosperidade, você vai ter muitos funcionários. Versículo 6 diz: vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus, vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho deles, agora vai ser orgulho de vocês. Deus está dizendo que só recebe essa unção para ser sacerdote e ministro, para viver essa novidade, aqueles que têm a sua emoção ou as suas emoções curadas. Por isso que você precisa buscar isso na palavra. E se você precisar de aconselhamento, busque o povo da Bíblia, busque o povo do livro, busque aqueles que não só têm o conhecimento, mas têm a unção que despedaça todo o jugo. Versículo 7, em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá uma porção dobrada, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria momentânea? Não, alegria eterna. A alegria que Deus quer te dar não é a alegria do mundo. O mundo está dizendo assim, eu estou ouvindo isso constantemente, e tudo que eu ouço que vai contra a palavra me remexe aqui dentro. O povo do mundo está dizendo assim, não existe alegria, não existe felicidade, existem momentinhos. Não, Deus está dizendo que Ele quer te dar uma alegria eterna, é constante. O versículo 10 diz assim: e grande o meu prazer no Senhor, regozije-se a minha alma no meu Deus. Irmão, sabe qual é a solução dos nossos problemas, sejam eles quais forem? É chorar em Sião, é adorar o Senhor mesmo quando tudo está dando errado aparentemente, é buscar no Senhor a solução dos nossos problemas. Existe cura para a sua depressão, existe cura para a sua ansiedade. E mesmo que você diga, eu não sei por onde começar, o Senhor, Ele tem um caminho para te mostrar. Existem homens de Deus, às vezes até o irmão que está do seu lado, que já tem experiência com Deus, ele vai te encaminhar. Vamos lá, vamos buscar o aconselhamento, vamos orar juntos, irmãos. Existe um consolo para quem chora em Sião.
existe um consolo para você. Nunca aceite que alguém como essa mulher que eu falei diga: não procure o pastor, não procure a igreja. Ai desse mundo se não fosse a igreja. Ai desse mundo se não fossem os crentes. Ai desse mundo, porque já pensou a gente viver 1000 e não sei quantos anos depois de Cristo esperando o tal do Pinel? Esperando o tal do Freud? Ai desse mundo se não fosse a palavra de Deus. Essa palavra é poderosa. E você quer ter sua vida transformada? Entenda que você é o povo desse livro. Essas promessas aqui são para você. Você é o povo do livro. Fique de pé em nome de Jesus. E nós vamos declarar que essa palavra, ela vai se cumprir na nossa vida. Há uma palavra do Senhor sobre a sua vida. Quem tem promessa de Deus, levante sua mão. Diga amém. Diga: eu tenho uma promessa. Eu tenho um chamado de Deus. A unção do Senhor está sobre mim. Diga: o Senhor me ungiu. Diga forte: o Senhor me ungiu. O Senhor ungiu você. O Senhor te ungiu. Ele te liberou uma palavra. E você a partir de hoje vai dizer: há uma palavra sobre mim. A unção do Senhor está sobre mim. E eu vou vencer toda e qualquer depressão, toda e qualquer ansiedade, porque o Senhor está comigo. Declare: há uma palavra do Senhor sobre mim. Eu vou acreditar não no que os homens dizem, mas no que essa palavra diz. Se você crê nessa palavra, sua vida vai mudar. Até o fim vou acreditar no que Deus prometeu a mim. Ele é fiel, nunca falhará. Se Ele prometeu,